Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa ferramenta, osciloscópio, que eu já fiz vários vídeos sobre osciloscópio aqui no canal, já vou deixar nos cards aqui, vou deixar aqui na descrição também. Só que hoje eu vou falar de uma forma diferente, porque muitos técnicos, muitas pessoas, entusiastas até, pessoas que ainda não trabalham de forma efetiva na eletrônica, mas têm a curiosidade de saber se é necessário ou obrigatório a utilização de um osciloscópio na bancada, tanto para aquele que está começando a estudar eletrônica para desenvolver projetos, como aquele que está estudando eletrônica para reparar placas, como aquele técnico que já fez um curso, um curso técnico ou um curso profissionalizante, já atua na área da eletrônica, mas fica querendo saber em que momento eu vou utilizar um osciloscópio. E nesse vídeo eu vou estar tirando todas essas dúvidas de vocês aqui, beleza? Então eu já peço que deixe o like, se inscreva no canal e deixa teus comentários aqui, porque é muito importante para o crescimento desse canal e também para que eu possa entender qual vídeo que você quer ver aqui no canal, qual vídeo que você quer que a gente poste aqui. Então, vamos lá. Galera, antes de a gente falar sobre se é obrigatório a utilização de um osciloscópio para estudo, para reparo, para isso, para aquilo outro, eu preciso dizer para vocês o que é um osciloscópio, certo? Qual é a função de um osciloscópio, por exemplo, na bancada? Todas as ferramentas têm as suas funções, Qual é a função do ferro de solda? Soldar e dessoldar. Qual é a função da fonte de bancada? É você colocar tensão para que alimente um determinado circuito que você está querendo analisar, ou você ligar alguma coisa. Então, cada uma ferramenta vai ter a sua função, certo? E muitas pessoas compram um osciloscópio sem saber, na verdade, qual é a função desse equipamento. E muitas vezes compra e deixa de enfeite na bancada, Compra equipamentos até caros, osciloscópios caros, e simplesmente fica sem utilidade. Já o técnico que ele entende da função do osciloscópio e ele entende um pouco da eletrônica, ele sabe quais aplicações ele pode fazer com essa ferramenta. E essa ferramenta aqui, para uma pessoa que tem conhecimento, é indispensável na bancada, certo? Mas vamos lá. Para que serve o osciloscópio? Qual é a função? O osciloscópio nada mais é do que uma ferramenta que vai medir a tensão ao longo do tempo. Ponto. Acabou. Só isso. Certo? Vamos lá. Se você tem a tensão da sua tomada, por exemplo, da sua casa, e você quer medir essa tensão ao longo do tempo, você vai ver que ora ela está no positivo, ora ela está no negativo. Ora ela está no positivo, ora ela vai estar no negativo. Ou seja, você está medindo a tensão, certo, ao longo do tempo. E aí, essa tensão ao longo do tempo, a variação dessa tensão, vai gerar uma frequência, certo? Então, você vai medir a tensão da rede da sua casa, você vai ver que vai apresentar a tensão da rede no osciloscópio, certo? Se for 220, vai estar apresentando 220. Se for um transformador que você estiver medindo de 24 volts, vai apresentar aquela tensão que você está medindo. E também vai apresentar a frequência da oscilação da tensão dentro desse período, dentro daquele tempo, E aí você pode regular o seu osciloscópio para estar colocando ali o tempo, o período e tudo mais, organizando ali o osciloscópio, regulando ele para fazer uma determinada medição. Então o osciloscópio é para isso. Só que o osciloscópio é uma ferramenta rápida. Ela consegue fazer uma leitura rápida e essa leitura rápida que você está medindo, que você está fazendo na placa, é mostrada no gráfico. Então vamos lá. Se você tem um circuito integrado, que ele está se comunicando, por exemplo, com uma CPU. Você tem um microcontrolador escravo e você tem o mestre, que seria a CPU do aparelho, o processador. Para que o processador ele se comunique com aquele outro microcontrolador, ele vai se comunicar através de um barramento, seja um barramento SPI, SPMI, seja um barramento ART, seja um barramento I2C, I2S e por aí vai. Então, o osciloscópio ele consegue pegar essa mensagem que é entregue através de códigos binários. E esses códigos binários eles são entregues entre 1 e 0. Varia a tensão, para que haja uma comunicação com aquele outro circuito integrado, vai variar essa tensão. Ora ela vai estar a nível alto,
nível lógico alto, outra hora nível lógico baixo e assim por diante. Com o multímetro você não consegue fazer essas verificações, porque é muito rápido, certo? O circuito integrado está comutando de uma forma muito rápida. E no multímetro você não consegue enxergar isso, né? Não vai mostrar gráfico no multímetro, com a fonte você não consegue verificar isso, e com várias outras ferramentas você não consegue verificar isso, porque não são a função delas. Já com o osciloscópio, você consegue verificar frequências, você consegue verificar a comunicação entre os componentes, certo? Isso é muito importante e você consegue descodificar, né, essas informações, consegue verificar se realmente elas estão certas ali. Não é só barramentos que você vai verificar, não é só frequência que você vai verificar, mas o osciloscópio é uma ferramenta que você pode utilizar em diversos setores, como verificar, por exemplo, a frequência de áudio, né, diversos outros amplificadores. Você consegue analisar com o osciloscópio. Então, o osciloscópio, ele é, sim, uma ferramenta indispensável para o técnico. Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte, não dá para usar o osciloscópio quando você não tem um conhecimento aprofundado, certo? Então, assim, para quem está começando a estudar eletrônica, provavelmente nos cursos de eletrônica vai sempre falar do osciloscópio, que é para mostrar aquilo que você está fazendo ali na prática, né? Aquilo que você está fazendo ali, vamos supor, de uma forma teórica, você conseguir ver no gráfico de uma forma prática. Então é interessante. O cara está falando aqui, ó, essa tomada aqui da minha casa, ela tem 127 volts e ela tem uma frequência de 60 Hz. Então, como é que eu vejo isso na prática? Com osciloscópio. Com multímetro você só vai medir tensão. Claro que tem alguns multímetros que tem frequencímetro também, tal, tudo mais, mas você não consegue ver o gráfico real ali na prática. Então, o osciloscópio é uma ferramenta que ela pode te oferecer esses recursos. Para quem está começando a desenvolver projetos, você vai precisar verificar como é que está sendo o resultado daquilo que você está fazendo. Se, por exemplo, você quer enviar uma frequência para um determinado circuito trabalhar, se aquele cristal ali está funcionando ou não está funcionando, tudo isso você vai verificar com o seu osciloscópio. Você cria um circuito de Arduino e você quer verificar se o Arduino está se comunicando, né, se o CI do Arduino, o microcontrolador do Arduino, ele está se comunicando com aquele outro determinado circuito integrado que você colocou na placa do Arduino, né, que você fez a extensão ali para ter um determinado tipo de comunicação, se está sendo feita essa comunicação, né, ou se não estiver funcionando, você verificar aonde é que está o erro. Então, o osciloscópio ele serve exatamente para isso. Mas para você utilizar o osciloscópio, você precisa ir em busca de conhecimento. O osciloscópio não é uma ferramenta que você compra como multímetro, você vê um review de 5, 10 minutos e você já sabe tudo o que está ali, tudo que tem que ser feito, como é que usa, para que servem aquelas escalas, né? Não é dessa forma. O osciloscópio requer mais conhecimento, mais prática. Você estudar todas as funções do osciloscópio, se você conseguir aprender, no mínimo, né, 10% dessas funções, você já consegue medir muita coisa, você já encontra diversos outros problemas que técnicos que não usam osciloscópio não conseguem resolver. Por exemplo, se você for lá no meu outro canal agora e você ver um reparo que eu fiz hoje, que eu coloquei lá nesse outro canal, né, o GSCell, eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo, eu fiz um reparo em um Moto E7 que ele não funcionava o Wi-Fi. E muitos outros técnicos, muitos outros, não vou dizer que foi muitos, mas o técnico que ele pegou para fazer aquele reparo, né, antes de mim, ele fez o básico. O que ele fez? Ele trocou o microcontrolador que gerencia o setor de Wi-Fi. Ele primeiro fez rebalem, né? Ele trocou a solda, colocou novamente, não funcionou. Depois ele trocou, funcionou por um tempo, depois parou novamente. Aí essa pessoa trouxe até mim. E ali o problema, né, não era por tensão, não era pelo próprio circuito integrado, era uma falta de frequência. Ou seja, quem enviava a frequência para esse outro controlador, nesse módulo do Wi-Fi, era um outro circuito integrado, certo? Que ele já pegava a frequência do cristal, gerenciava e mandava para esse outro. Então, esse cara do meio, ele estava com defeito. E eu só pude verificar isso com o osciloscópio. Na verdade, eu fiz com esse aqui.
né? Mas eu uso esse também aqui, esse pequenininho aqui, dá bacana aí, para resolver diversos problemas em relação a medições com osciloscópio. Então, cara, o osciloscópio serve para quem quer desenvolver projetos, serve para quem está começando na eletrônica e serve para aquelas pessoas que já estão há muito tempo na eletrônica e muitas vezes acabam não conseguindo resolver alguns problemas nas placas do seu cliente por conta de não ter, né, o conhecimento e saber atuar com essa ferramenta aqui, porque essa ferramenta ela tem uns recursos aqui que no multímetro não tem. E o multímetro tem alguns recursos que aqui também não tem. Só que você vai usar toda hora, todo instante, todo momento. É uma ferramenta, pessoal. Eu particularmente eu uso bastante, certo? Em todo tipo de falha que eu pego aqui no meu laboratório, eu uso o osciloscópio. Se eu pego uma falha de carga em uma placa de smartphone, eu uso o osciloscópio para verificar não todas as linhas, porque tem algumas linhas que não faz sentido você utilizar, por exemplo, o osciloscópio, né? Quando eu estou falando de linha, eu estou dizendo malhas, trilhas, assim como vocês queiram chamar. Só que tem alguns setores daquele circuito ao qual está defeituoso que é necessário utilizar o osciloscópio para verificar, certo? Então, por conta disso, eu uso em qualquer tipo de análise. Análise de rede, análise de carga, análise de inicialização, né? Bloco lógico, CPU, memória e Power Manage. Eu uso em diversos outros setores da placa, né, como GPS, quando tenho falhas. Eu uso no setor de áudio, né, seja microfone, seja alto-falante e tudo mais. Então, é uma ferramenta que você usa para tudo. Porém, muitas pessoas não sabem usar o osciloscópio, certo? E por conta desse déficit, né, por conta de não entender utilizar essa ferramenta, muitas vezes compram e deixam ela, né, paralisada na bancada. Uma outra coisa, o osciloscópio antigamente, galera, era uma ferramenta muito cara. Então o técnico de eletrônica não tinha muitas vezes recursos para comprar um osciloscópio, então tinha que se virar do jeito que podia. Já hoje, o osciloscópio você consegue comprar em um bom custo-benefício. São vários osciloscópios, diversos modelos, tanto portáteis como osciloscópio de bancada, com um custo extremamente baixo em relação ao que essa ferramenta pode proporcionar para o técnico na bancada. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você que está começando agora na eletrônica, você não tem que achar que um osciloscópio é obrigatório. Você que está começando a reparar placas, é obrigatório? Não. Você pode se virando com o seu multímetro, você pode fazer as coisas aí tranquilamente e resolver muitos problemas. Você que já está há muito tempo na eletrônica, é necessário ter um osciloscópio? Cara, para o cara que já está há mais tempo na eletrônica, eu acho que é uma ferramenta obrigatória. Se você ainda não tem, trate de adquirir um. Tem muitos que o preço é muito bacana, dá para comprar tranquilamente, é acessível o preço. Então, a dica que eu dou é, para quem está começando, ou para quem está começando, sei lá, para desenvolver projetos, ou para fazer uma coisa ou para fazer outra, é uma ferramenta muito interessante, sim. Se você estudar sobre essa ferramenta e aplicar ela, vai ter bem mais resultados do que aquele que não usa. Porém, não é obrigatório. Dá para você começar tranquilamente sem o uso de osciloscópio. E é claro, o osciloscópio é uma ferramenta que exige um pouco mais de estudo, né? Um pouco mais de dedicação. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.